Então, vamos começar com o podcast falando sobre os livros de planejamento de negócios e o livro Lean Startup. Tudo bem? Bom, eu queria, antes de começar, né, falar sobre o conteúdo dos livros, explicar um pouco da metodologia que eu escolhi seguir para tratar esses livros. Eu percebi que tanto no Lean Startup quanto no planejamento de negócios, eles seguem uma narrativa muito parecida na questão de eles começam, o objetivo dos dois livros é você criar, né, ajudar você a criar uma empresa. A diferença é que o planejamento de negócios ele é mais generalista e até um pouco tradicional, enquanto o Lean Startup ele, né, idealiza uma maneira diferente de criar uma empresa, né, e também mais focado, obviamente, para startup, como o próprio nome já diz, mas ele também cria uma metodologia com o próprio nome de Lean Startup. Aqui no Brasil ela foi traduzida, né, para Startup Enxuta, beleza? Então eu vou apresentar, né, a criação de uma empresa, como você faz o desenvolvimento de uma empresa, e também vou mostrar o ponto de vista dos dois livros diferentes. Então, para não ficar falar de um livro e depois falar de outro em sequência, até porque os dois falam de coisas muito parecidas, eu vou fazer um segmento mais linear, tudo bem? Então, vamos começar aqui. Bom, para você criar uma empresa, você precisa primeiro de uma ideia. Isso é muito abordado no livro de planejamento de negócios, né? Na verdade, ele é o primeiro capítulo do livro, ele fala disso. E o Lean Startup também, mas de uma forma um pouco diferente. Dentro do planejamento de negócios, né, a ideia é justamente para você ter formular uma ideia, essa ideia ela precisa ter oportunidade de mercado, ou seja, você precisa que dentro dessa sua ideia para a sua empresa, ela seja uma ideia que não exista no mercado atual, ou pelo menos exista, mas você consiga ter um diferencial dela, entendeu? Então, dando um exemplo aqui do Proton. O Proton, ele é um substituto do Google, né, do pacote do Google, digamos assim. Ele começou como um substituto do Google Drive, ou seja, ele armazena programas, arquivos dentro da nuvem, mas ele promete 100% de anonimato. O Google, quando você assina até as versões pagas, ele na cláusula de contrato dele, ele pega alguns dados seus, como IP, como lugar onde você mora e até o seu nome, né, os próprios dados pessoais da sua conta Google, enquanto o Proton ele promete para você que ao criar uma conta nele, você ele não vai puxar nada de você, né? Ele vai ser sempre muito privado, né? Inclusive eu estou usando ele de base, as pesquisas que o Proton fez para fazer minha startup na própria matéria que eu estou fazendo esse podcast agora. Mas enfim, uma coisa que é interessante ressaltar é que o Proton ele foi uma ideia que não tinha antes no mercado, não tinha nada que era parecido. Ah, mas já tinha o Google Drive, mas já tinha o Google Docs, por exemplo. Sim, já existia. Mas o Proton ele se propõe a ter o mesmo serviço que o Google, mas ter o anonimato. Ou seja, não existe esse serviço além do Proton. Se você quiser ter hoje um serviço na nuvem anônimo, você precisa assinar o Proton. Então isso é um exemplo de uma startup, de uma ideia que é uma ideia que não existia antes. Os criadores do Proton viram essa oportunidade de mercado e atingiram ela. Entendeu? Então é justamente você pensar nisso. O que você vai oferecer para o mercado? Qual o benefício, né, você vai entregar para o cliente? Entendeu? Isso é muito importante. Mas uma coisa interessante é que no próprio livro de Lean Startup, eles usam uma ideia e eles chamam essa ideia que eu acabei de falar como hipótese fundamental. O que significa? No livro, ele diz o seguinte: cara, beleza, você vai ter uma ideia na sua cabeça que você pode achar que tenha muita oportunidade, até mesmo mostrar com pesquisas que essa ideia pode funcionar, mas você só vai saber de fato que ela funciona quando você colocar ela em prática. Por isso que o próprio Lean Startup ele fala para você não criar um planejamento gigantesco para depois ver se dá certo. Ele fala, cara, primeiro você começa com uma ideia simples e vai vendo se dá certo, para aí você crescendo essa ideia aos poucos, entendeu? Então eles até chamam isso de salto de fé, né? Algo que você vai testar mesmo, você vai ver se funciona na prática, entendeu? Então às vezes você está até pensando numa ideia muito legal na sua cabeça, super bem planejada, mas que no contexto da ação ali não vai funcionar porque, enfim, você não considera N variáveis. Então você só vai saber se sua ideia der certo se você de fato botar em prática. Então, por isso, na hora que for começar uma empresa, não precisa ter um planejamento assim, na hora de ter a sua ideia, principalmente, não precisa ter
planejamento gigantesco, sabe? Até porque uma startup vai justamente ver se aquela ideia não dá certo para você pivotar para outras áreas, entende? Então, basicamente, é sobre isso. Mas uma coisa muito importante também é que, mesmo nesses métodos mais tradicionais e no próprio Lean Startup, é muito necessário você saber para quem você pretende oferecer, né? E o que você pretende oferecer. Então você precisa ter noção do seu público-alvo, quem você quer atingir e, cara, qual que ideia que você quer trazer para esse público, se esse público necessita disso, se você tem realmente ali algo parecido no mercado. Então vem muito disso. No planejamento de negócios, ele fala muito que depois de você ter a sua ideia já pronta, você precisa partir para o planejamento estratégico. Então, analisar justamente, até dando um pouco de encontro com a startup enxuta, de você justamente ver se essa ideia faz sentido no contexto do mercado. E um jeito que ele já coloca muito, né, ele já fala bastante, né, ele usa essa ferramenta, que é a análise PEST. Basicamente, você vai examinar fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos que compõem, né, o microambiente do negócio. Então é justamente você analisar o ambiente externo à sua empresa e ver se esse ambiente externo faz sentido. Então, politicamente, você tem leis que contribuem ou que atrapalhem para o seu negócio. Então, às vezes, você pode estar pensando num negócio que ele não pode existir no contexto político, ele não é legalizado, digamos assim. Entendeu? Ou até mesmo outros fatores, como políticas externas, como às vezes até eleições, guerras. Guerras podem criar startups. Entende? Então acaba, e guerras também podem aumentar ou diminuir o seu negócio, dependendo do que for, né? Se você for, pensando aqui agora um pouco fora da startup, uma indústria armamentista, por exemplo, ela vai dar mais lucro em situações de guerra, entende? A gente pode falar de fatores econômicos também, então inflação, taxa de câmbio, né? Tudo isso vai poder melhorar ou piorar o seu negócio, dependendo da situação que está, né? Fatores tecnológicos também. Então é sempre importante analisar o contexto tecnológico do mundo para ver como ele está reagindo às mudanças, às tecnologias novas e a se adaptar também a esse mercado, né? Um exemplo muito bom que eu posso dar são as próprias inteligências artificiais que surgiram ali por volta de 2023, ali no começo o final de 2022, né, pro começo de 2023, e você vê que já teve diversas startups que começaram a investir nesse meio de inteligência artificial por ser um meio novo, então muitas se aproveitaram disso, né? Isso é um exemplo bom que a gente pode dar. E óbvio também não citando os fatores sociais, né, do que o seu cliente, o público, está necessitando naquele momento que você pode fornecer. Então a análise PEST vai ter todo esse contexto ali de você analisar o ambiente externo e o que você consegue aplicar para sua empresa. O livro também aborda bastante o mapeamento da concorrência e posicionamento, né? Então você mostrar quais seriam os seus possíveis concorrentes ou os que chegam ali perto da sua startup, da sua empresa. Então você precisa mapear esses possíveis concorrentes, esses possíveis, possíveis concorrentes mesmo, do que eles têm ali de diferencial, o que fazem eles crescerem, até de repente fazer um cliente oculto se for necessário, tudo isso para ver se o que você consegue aplicar de diferente na sua empresa. Então, até dando o exemplo do próprio Proto. Então eu vou dar um exemplo meu, inclusive. Eu, Ramon, trabalho numa startup hoje. É uma startup conhecida como Ciclo 3C, uma startup brasileira, e o foco principal da startup, ela faz upselling de alunos de escolas muito caras. Então, por exemplo, escolas como Eleva, escolas como, por exemplo, o Santo Agostinho, essas escolas bem caras, eles chegam nessas escolas e fazem um contraturno extracurricular. Então, uma mensalidade que você paga à parte para você ter uma atividade extra dentro da escola. Então você faz um upselling com os alunos, a escola ganha e a minha empresa também ganha, porque ela ganha uma parcela disso, né? Então, isso é um diferencial que já existia antes, mas a metodologia da Ciclo, que é uma metodologia específica, as outras não aplicavam de fato. Então, quando a Ciclo foi fundada lá em 2019, eles tiveram todo o cuidado, isso eu sei porque eu converso bastante com o CEO da empresa, eu tenho bastante proximidade com ele nesse sentido.
ele já me explicou, cara, a gente teve que mapear as outras empresas que fazem isso, entender o que elas faziam de certo, o que elas faziam de errado. Ele tinha bastante contato também com pessoas desse mercado, então isso ajuda bastante também, mas é muito importante você entender a sua possível concorrência para poder gerar uma alternativa diferente, né? E obviamente eu não posso falar de planejamento estratégico sem falar de análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta que eu usei até para coisas que não são muito ligadas na criação de uma empresa. Para você ter uma ideia, eu já usei análise SWOT até mesmo em mapeamento de processos. Eu fiz uma consultoria para a iTracker, que foi uma empresa de depot, né? Uma empresa de transporte de containers vazios durante o Cefet Júnior. E a gente fez um mapeamento de processo, e para a gente fazer um mapeamento a gente utilizou a ferramenta SWOT para verificar se o processo que a gente estava mapeando, que a gente estava otimizando, iria funcionar na produção, né? Então o que é a SWOT? A SWOT é você entender as suas forças, né? O que a sua empresa tem de bom, né? O que ela tem de força, o que ela tem de fraqueza, ou seja, que seria o meio interno da sua empresa, e você vai analisar depois o meio externo da sua empresa, né? Quais são as oportunidades que a sua empresa pode alcançar e as ameaças, o que pode fazer com que a sua empresa possa falir ou perder bastante dinheiro, enfim. Inclusive, depois da análise SWOT, a gente ainda tem a SWOT cruzada, né? Isso aí acabou também sendo uma ferramenta muito útil, que você pega o meio interno e você cruza com o meio externo. E assim, com base nisso, você cria planos de ação, dependendo do que você for utilizar, entendeu? Então, a análise SWOT assim, é uma ferramenta importantíssima. Inclusive cruzando também com o planejamento de cenários, né? Você planejar cenários futuros, né? Cenários otimistas, pessimistas e tendenciais, né? Você vai simular soluções antecipadas, né? Criando até planos de ações, né? Ou no caso, planos de contingência, que seriam esses planos, cara, caso isso aconteça, o que a gente vai fazer para conseguir mitigar isso, entendeu? Então, o planejamento de cenários até pode ser usado a SWOT nesses casos também, porque mexe um pouco com as ameaças também, mas seria algo mais assim, de focar, cara, eu preciso entender o que pode acontecer de ruim com a minha empresa, né? Dando o próprio exemplo do Proton, cara, o que eu posso fazer, sei lá, o Proton que tá lá, que é uma empresa que usa os serviços, que faz similar aos serviços do Google, porém focado em privacidade. E se o Google de repente começar a focar em privacidade também, qual vai ser o meu plano de ação? Será que vai ser diminuir o preço? Será que vai ser adicionar uma nova ferramenta? Né? Isso teria que ter um estudo um pouco mais aprofundado, mas só dando o exemplo que pode acontecer no caso de algum problema acontecer, um concorrente de repente fazer um segmento parecido com o seu e você precisar pivotar às vezes, ou então mesmo trazer novas estratégias para conseguir contornar isso, né? E um ponto também muito importante que o Startup Enxuta mostrou é que quando você está criando uma startup, você precisa, obviamente, também fazer pesquisas, também fazer um planejamento, mas focar também muito mais na ação. Foi o que eu disse anteriormente. Você precisa, quando você estiver formulando a sua empresa, entender que a sua ideia, às vezes ela pode parecer muito boa, mas você só vai saber se funciona na prática quando você for testá-la no mercado. Eles até sugerem, né, o próprio BMC, né, o Canvas Modelo de Negócios ou Business Model Canvas, que inclusive já fiz algumas vezes, tanto na Cefet Júnior, que eu fui gerente consultor, tanto agora na matéria de gestão empreendedora, que eu fiz uma BMC para minha futura startup. Então você percebe que ela é uma ferramenta muito boa para você ter um panorama geral da sua empresa. Então você entender a proposta de valor, você entender os seus clientes, você entender a sua estrutura de custos, para você já formular, beleza, é isso que eu preciso, e já começar já com a ação. Então, enquanto, assim, o Canva de modelo de negócios, ele é uma ferramenta muito ágil nesse sentido, né? Tanto é que a gente usa muito ela na metodologia ágil, né? Na Scrum, por exemplo, né? A gente usa bastante para já começar a fazer os nossos planos, já começar a fazer todo nesse sentido, entendeu? Então, por isso que é interessante começar pela BMC. Bom, e agora vamos falar de visões e metas, né? Então, definir um rumo estratégico para sua startup. Então é interessante citar o seguinte, você já tem a sua BMC, você já tem ali a sua ideia, você já tem algumas pesquisas que mostram que essa ideia tem uma certa possibilidade de rodar bem no mercado, mas o que acontece é o seguinte,
Você também analisou os concorrentes, óbvio, importante. Fez uma SWOT. E agora a gente vai ter visões e metas. Eu vejo muita gente confundindo visões com metas, mas, enfim, eu vou tentar esclarecer da forma mais didática possível. Visão seria o ponto inicial, seria o ponto que você quer chegar a um longo prazo. Então, visão é algo que não costuma ser muito metrificado, pelo menos por conta de... pelo menos não dessa forma inicial. Ele é feito mais como um deslumbre, como uma ideia do que você quer chegar como startup, aonde você quer parar. E é uma coisa que você não vai fazer em um ano, por exemplo. Você vai demorar bastante tempo. Então, por exemplo, eu acabei de fazer uma startup. Vou dar o próprio exemplo da startup que eu estou começando agora, né, com um grupo junto com a gestão empreendedora, que é justamente fazer um aplicativo e uma extensão que ajude, né, as pessoas a verificar quais dados elas têm enfim, quais dados as empresas, né, famosas como Meta, como Microsoft estão puxando de você. Então, qual o meu objetivo com essa startup? Cara, vou dar um exemplo aqui agora. O exemplo é o seguinte. Eu quero, como visão, ser a empresa de cibersegurança referência no mundo inteiro. Quando a pessoa pensar em se proteger em dados, eu quero que a pessoa pense primeiro na minha empresa. Ou seja, uma referência no mundo inteiro. Isso é uma visão. Referência no ramo de cibersegurança, ou melhor, referência no ramo de privacidade no mundo. Isso é uma visão. Cara, como é que eu faço para chegar nessa visão? E aí eu começo com as metas, com os meus objetivos. Os objetivos são coisas que vão ser feitas a curto para médio prazo. São coisas mensuráveis, ou seja, eu preciso ter ali eu preciso mensurar esse objetivo para justamente fazer se ele teve sucesso ou não. Eles precisam ser temporais, ou seja, eu preciso entender se há quanto tempo tenho que fechar esse projeto, ele vai ser alcançado. Ele precisa ser alcançável, obviamente, eu preciso conseguir finalizar ele de alguma forma, mas ao mesmo tempo ele precisa também ser um objetivo que não seja muito fácil de conseguir. Porque se o objetivo for fácil de conseguir, eu já vou conseguir naturalmente. Eu preciso de algo que seja desafiador para minha empresa crescer. Isso tudo acaba entrando muito com o método SMART na hora de você fundar objetivos, né? Objetivos-chave. Mas acaba dando para qualquer objetivo você vai utilizar isso, né? Bom, e agora que a gente analisou os fatores externos da empresa, agora que a gente fez os objetivos, as visões da sua empresa, vamos fazer uma estruturação do seu negócio, uma estruturação mais interna. Então, quais são os tópicos principais para você fazer essa estruturação mais interna
focando no modelo mais enxuto, né? No modelo que você consiga readaptar depois, certo? Inclusive, no Lean Startup, eles usam um termo, começa a ser apresentado esse termo, e eu até já citei ele anteriormente nos podcasts, mas é porque ele consegue ser usado para outras ferramentas também, que é o termo de pivotar. O que seria pivotar exatamente? É isso que eu acabei de mostrar. Às vezes o planejamento não está dando certo, às vezes até a sua ideia não está coerente, você precisa pivotar, mudar de estratégia. Então, dando um exemplo, um amigo meu, ele tem começando uma empresa de baterias para bicicletas elétricas, né? Bicicletas e aparelhos elétricos, mas esses meios de transporte mais simples, né? Bicicleta, patinete, enfim. Ele quer colocar isso em condomínios, em lugares mais abertos, e ele fez uma BMC focando nisso. Só que quando ele foi para a receita e foi estruturar os custos, ele viu que ele teria um custo gigantesco que não ia compensar nem a longo prazo. O que ele tem que fazer nesse momento? O que ele pensou em fazer foi justamente voltar lá para a BMC e ver, cara, beleza, o que eu tenho que fazer para isso não ficar tão custoso, né, para que eu consiga me manter depois, né, para que isso não fique dando só prejuízo. Então, ele viu que é uma coisa lá na frente, que foi estrutura de custos, e ele teve que voltar lá atrás para conseguir, né, pivotar e realmente ter um negócio que dê certo, né? E bom, agora a gente vai falar de estruturação do negócio, né? De você fazer agora que você já avaliou a parte externa, né? O mercado externo, que você já avaliou também sua visão, seus objetivos, na hora de você ver a parte interna da sua empresa, né? Então, primeira coisa que você tem que verificar, né, na sua empresa e começar a pensar seria as competências essenciais, né? Então, seria você pensar o que precisamos ser realmente bons para que o meu negócio dê certo. Então, vou dar o exemplo da minha startup novamente. Como é uma startup de você verificar dados de empresas, né, você saber se os dados estão sendo... O que está sendo roubado, entre aspas, de você ou não, cara, minha empresa tem que ter pessoas muito boas, primeiro, em cibersegurança, em telecomunicações, porque você precisa saber também de IP, né, de endereço, né, dentro da internet, e cruzamento de dados, engenharia reversa, por exemplo. Então, são coisas que eu preciso saber, porque, por exemplo, engenharia reversa, de eu saber que às vezes a empresa tem o seu IP, e o IP eu consigo saber o nome, eu consigo saber o lugar, mas eu não consigo saber, por exemplo, a sua idade. Mas, com base no conteúdo que você vê no TikTok, por exemplo, eu consigo ver que você tem uma faixa etária entre 18 e 20 anos. Isso é uma coisa que uma pessoa que que sabe mais de engenharia reversa precisa saber para a gente justamente mostrar para o cliente. Cara, seus dados provavelmente estão sendo puxados aqui, entendeu? Então, competência essencial é bem importante, né? Você precisa saber o que eu preciso ter de conhecimento para conseguir gerar valor, né? Depois temos justamente modelo organizacional. Então, como a sua empresa vai ser estruturada e gerida internamente? Né? Então, vai ser um modelo mais tradicional, então você vai ter ali papel operacional, papel tático, papel estratégico bem definidos e bem hierarquizados, ou você vai ter uma coisa um pouco menos hierárquica, vai ter uma coisa menos tradicional. Um exemplo de uma startup que acabou virando uma empresa depois foi a Visagio, né, que é uma empresa de consultoria. A Visagio é uma empresa que não segue modelos organizacionais padrões. Todos são consultores, né? Consultores de projetos. A diferença é que esses consultores eles têm níveis diferentes. Então, quanto maior for o seu nível, mais caro o seu projeto vai ser, né? Mais projetos caros você vai ter para administrar. Então, um consultor do nível 0, ele não tem menos autonomia que um consultor do nível 10. Mas um consultor do nível 0 pega projetos com ticket médio muito menor do que um consultor de nível 10, por exemplo. E aí você tem os sócios, né? Quem governa, quem faz as estratégias da Visagio são os sócios da empresa. Então você vê que é uma estrutura completamente fora do padrão e que funciona, né? A Visagio é uma empresa que cresce em média 10% ao ano. Então, você entender um pouco do contexto, né? Depois, né, você vai falar sobre o modelo operacional, né, os processos operacionais da sua empresa, como ela vai funcionar para produzir e entregar o seu produto, né, ou serviço. O modelo operacional, ele até
cita bastante, né, com você ter um fluxograma ali certinho ou às vezes algo um pouco menos formalizado do que o seu funcionário, o que o seu, os seus, as pessoas que estão trabalhando na sua empresa vão fazer para justamente ter o produto final ou então o resultado proposto dentro do serviço. Então tudo isso você vai pensar com o modelo operacional, né? Então, por exemplo, numa startup de software, né? Ela usa no modelo operacional dela, tem um processo de desenvolvimento do aplicativo, de um aplicativo, você tem a infraestrutura do servidor que vai fazer esse aplicativo funcionar caso ele seja online, você tem o procedimento de suporte, então caso ele dê problema, você vai ter alguém ali que vai prestar um atendimento para o cliente, então tudo isso é uma estrutura de modelo organizacional, certo? Um penúltimo fator que você precisa pensar é o modelo de marketing, né? Então a estratégia tanto do marketing quanto de vendas, né? Como você vai conquistar esses clientes e como você vai manter e fidelizar esses clientes, né? Então você vai como você já definiu o seu público-alvo, né? Como você vai adquirir esses novos clientes, qual vai ser sua comunicação, você vai fazer uma empresa que vai focar mais num tráfego orgânico ou focar mais numa prospecção ativa, né? Então tudo isso vai depender de como funciona a sua empresa, de qual segmento a sua empresa tem. Então eu vou dar o próprio exemplo da Ciclo 3C, que é uma empresa que eu trabalho. No caso, a Ciclo ela é uma empresa que tem um número de clientes uma oferta de clientes bem reduzida, porque são escolas com um ticket médio bem alto, ou seja, são escolas para uma classe alta ali e não existem muitas escolas, né, com esse tipo de valor. Ou seja, não vale a pena eu fazer uma prospecção, fazer um tráfego pago, por exemplo, no Instagram. Talvez valha a pena para um evento que talvez a Ciclo faça, mas no fim das contas, o que realmente vai gerar clientes pra gente vai ser a prospecção ativa, né? São poucas empresas que estão nesse ramo, então vai ser muito mais efetivo eu tratar de cada caso individualmente do que eu ficar fazendo um tráfego pago no LinkedIn ou no Instagram, por exemplo, entendeu? Agora, para uma empresa de consultoria B2B mais tradicional, de repente vai valer a pena, por exemplo, uma consultoria que eu vou fazer o compartilhamento pelo Meta Ads, por exemplo, ou pelo LinkedIn Ads, né? LinkedIn Ads acho que ficaria até mais efetivo, né? Porque as empresas se comunicam mais por lá. Então isso vai acabar, você tem que pensar nisso na hora do seu marketing, né? E também trazer os conceitos como os 4Ps, né? Que inclusive é tratado no livro de Startup Enxuta, né? Então o produto, né? Qual produto / serviço você vai oferecer, qual vai ser o preço, né? A praça, né? Ou seja, o meio que você vai seguir para chegar a esse produto e as promoções, né? Então o que você vai seguir de estratégia para trazer preços mais atrativos, né? Para gerar próprias promoções, combos, enfim. Ok? E o planejamento de ações, né, e da divulgação. Dentro de uma startup, a gente teve até um pouco de dificuldade, a gente bateu um pouco a cabeça com isso, que foi assim, caramba, como a minha startup de cibersegurança e de privacidade consegue atrair os clientes por mais tempo, né? Porque, caramba, é uma ideia, essa ideia de dados, né, de você saber quais dados você tem, quais dados as empresas pegaram suas, é uma ideia muito legal. Mas é uma ideia que muito surge com interesse ali inicial, mas que depois a pessoa não vai ficar tão presa a isso. Então, qual estratégia eu consigo usar para deixar mais tempo, né, essas empresas, para deixar mais tempo o cliente ali preso? E uma ideia que a gente trouxe, né, a primeira que foi pensando no consumidor CPF, né, no B2C, seria a ideia de você trazer serviços e planos que, além de alertar sobre seus dados, ele também protege, como VPNs ou antivírus. Então o cliente ele vai estar preso no serviço, então ele vai chegar ali na parte de você ver quais dados estão sendo pegos ou não, como o começo do funil, né, como se fosse um funil de vendas ali, e o final seria ele assinando um serviço de VPN com a gente, né? Então essa foi uma ideia que a gente pensou. E a segunda ideia, pensando pro B2B, que foi justamente oferecer esse recurso para as empresas, né? Foi justamente oferecer para os B2Bs, porque uma empresa, ela quer muito saber o que está sendo puxado de dado dela, né? Porque existem vários escândalos, vários vazamentos de dados de empresas. E assim, eu preciso saber assim, o que está acontecendo com... que dados eu
as outras empresas sabem de mim, entendeu? Isso é uma preocupação recorrente. Para você ter uma ideia, na L'Oréal e várias outras empresas, mas a L'Oréal eu tenho mais contexto porque eu tenho amigos que trabalham lá, então isso já, inclusive isso também é amplamente divulgado pela própria empresa. Eles não usam o ChatGPT, né? Eles não têm o ChatGPT desbloqueado porque o ChatGPT ele pode acabar vazando dados. E aí, eles usam o L'Oréal GPT, que é uma versão alternativa do ChatGPT que não é muito boa, né, tão boa quanto, mas ela acaba funcionando ali, né, para um contexto mais da L'Oréal e também para um contexto mais de não precisar vazar dados, né, porque é um negócio próprio da L'Oréal. Mas e se, por exemplo, eles tivessem uma empresa terceirizada que fizesse um serviço de verificar os dados da empresa, o que o GPT pode ter de dados seus, né, fazer uma verificação ali. Caramba, né, uma coisa que surgiria interesse, porque o ChatGPT é uma ferramenta muito boa, mas ele tem esse problema de privacidade. Se tivesse uma empresa terceirizada que verificasse a privacidade da empresa da L'Oréal, caramba, né, eu consigo usar agora uma ferramenta que vai aumentar a produtividade dos meus funcionários. E um dos mais importantes, né, passos é um modelo financeiro, que, resumindo, né, seria como se a sua empresa realmente vai fechar a conta a médio e longo prazo, ou se não é um negócio que é viável pelo fato de ter muitos gastos, ou pelo fato de, enfim, ser uma coisa muito, muito difícil de dar certo, por ter clientes muito incertos, enfim. Então, o modelo financeiro ele vai verificar, por exemplo, questões tributárias legais, né, que você precisa pagar de imposto, vai ver projeção de lucro, vai ver capital de giro, vai ver necessidade de investimento em funcionário. Então, tudo isso, o modelo financeiro você precisa ter noção. De onde vai vir a receita, né? Quais serão os custos, né? Qual a necessidade de investimento. Tudo isso vai fazer com que você tenha ali uma certa preocupação, certo? Isso é uma coisa que, um exemplo que eu posso dar, por exemplo, eu tenho um amigo meu e que a gente está com a ideia de fazer uma startup, né, por fora do próprio curso de gestão empreendedora. A gente está já planejando essa startup já há um bom tempo e a gente focou muito na parte de tecnologia, na parte mais de software, porque software é algo que você não precisa ter uma capital de giro muito, muito alta, porque softwares você não tem gasto de produção, apesar de poder ser produtos, você não tem gasto do quanto as pessoas compram um programa seu, sabe, um aplicativo, por exemplo, né? Mas você tem gasto, sei lá, essas pessoas, se você tem uma empresa, uma startup de hardware, né, de coisas tecnológicas mais focadas em algo físico, você tem um gasto ali do quanto você vai produzir. Em software não, né? Então você já teria essa vantagem inicial, certo? E até, inclusive, né, próprios serviços também, né, por serviços poderem ter um custo menos elevado no começo, acaba sendo o princípio de muitas startups. Mas é sempre importante verificar, né, se aquilo está batendo e está fazendo sentido, se vai fechar a conta ou não, principalmente olhando para um fluxo de caixa e projeção de lucro, certo? Então isso é muito importante na hora de você criar uma startup e até para você apresentar para os seus investidores, né? Se você for vender a sua startup, ações dela, você tem que justificar e mostrar por que ela vai ser viável, né? Como se ela é uma empresa de alto risco, de baixo risco, enfim. E agora, isso é para um modelo, eu acabei de falar de todas essas etapas, eu falei de um modelo bem mais tradicional, certo? Na startup enxuta, eles, como o próprio nome já diz, eles tentam resumir mais essa parte no BMC. Então, se você até for um pouco mais sagaz, né, você viu que eu falei lá atrás da BMC e depois eu fui destrinchando cada ponto, né, cada estruturação. Em modelos mais tradicionais, eles vão ressaltar isso com mais, com mais clareza, né, com mais, com mais detalhe, mas na hora de montar uma startup, no modelo mais enxuto, é você fazer uma BMC e você pegar tudo isso que eu falei e fazer de forma bem mais resumida e bem menos aprofundada, para que você consiga mudar depois e já colocá-la em prática no mercado, entendeu? Então, por exemplo, eu quero... vou dar um exemplo aqui de uma empresa de consultoria B2B, que é fácil de modelar esse negócio, que já foi modelado várias vezes. Se eu quero, por exemplo, criar um canal de vendas, né, para poder, um núcleo de vendas na minha empresa, para conseguir lidar com uma prospecção ativa. Para lidar com essa prospecção ativa,
Uma startup mais enxuta, né, que eu estou começando agora, eu posso, ao invés de contratar muitos clientes, e muitas vezes eu nem tenho estrutura para isso, eu terceirizo com uma empresa que faz isso para mim, e aí eu vejo se essa prospecção ativa dá certo e futuramente talvez eu consiga fazer o próprio, né? Então, tudo isso faz com que eu consiga ter uma ideia melhor se isso vai realmente funcionar ou não. Então a startup ela foca muito nisso, né? Quando você pensa em startup, você pensa muito em você produzir uma ideia rápida, ver se ela vai dar certo ou não, e se ela não der certo, você já tenta por outro caminho até você conseguir pivotar para ter um resultado ali efetivo, certo? Então essa é acho que uma grande diferença que eu vi nos dois livros, né? Um livro aborda o jeito de uma forma muito mais tradicional, enquanto o Lean Startup aborda de uma forma muito mais moderna, não queria dizer moderna, mas uma forma muito mais de metodologia ágil, né? Uma coisa que dê para se adaptar ao longo do tempo, ok? Bom, e agora que a gente já fez todo esse planejamento, vamos agora para a execução, né? E para você fazer o aprendizado. Continuando com o Startup Enxuta, ele fala muito sobre você primeiro experimentar, né? Construir hipóteses, né? Criar hipóteses, ver se ela é viável, né? Testar, medir e depois aprender a ajustar e conseguir fazer algo mais efetivo, né? Então eu vou por partes aqui para não ficar muito confuso. A primeira parte é construir, né? Você vai construir as suas hipóteses, né, do que você quer produzir e transformar, né, em algo concreto que possa ser testado, somente em algo mais simples, né? E até a gente vai falar agora do termo MVP, ou Produto Viável Mínimo, né, que é a versão mais simples do produto, né, capaz de permitir um experimento útil, em vez de desenvolver a solução completa, né, se constrói um protótipo apenas com as funcionalidades essenciais para testar a hipótese central no mercado. Então, ao invés de você focar em fazer vários planejamentos, você faz algo que pode ser testado com o mínimo de custo, algo que eu estou falando aqui bastante, para ver se ela vai funcionar ou não. Depois você vai testar, né? Uma vez que o MVP está fazendo esse teste, né, esse teste mais controlado, você vai coletar esses dados sobre o desempenho desse MVP. E assim você vai ver se esses dados realmente, você vai na parte de aprender a ajustar, de você ver se esses dados estão fazendo sentido ou não. Vou dar um exemplo da própria Ciclo, né? Que a Ciclo começou em 2019 com um modelo chamado licenciamento, onde você licenciava a metodologia da Ciclo. Então você pagava uma parcela ali por mês, onde você tinha um suporte de atendimento com a própria Ciclo, só que o extracurricular das escolas, quem fazia não era a pessoa, não era não era os professores, né? Os professores não eram da Ciclo, quem era da Ciclo era só o atendimento e os professores seguiam essa metodologia, certo? Isso até hoje existe, mas eles começaram a ver que não dava uma receita tão grande, então eles aumentaram para um modelo chamado Premium, onde os professores seriam da Ciclo. Então, ao invés de ter um professor ali que é contratado pela escola, você vai ter um professor contratado pela Ciclo. Então, olha a evolução que já fez ali. A gente testou um modelo que deu certo, mas não deu tanto retorno financeiro, mesmo não dando tanto... Mas acabou que ele continuou por conta de justamente ser um modelo que não necessitasse de grandes custos. E depois criou-se um novo modelo que fosse mais terceirizado, né? Que terceirizasse mais. Então a ideia seria que ao invés de só pegar a metodologia, teria os professores. Hoje em dia a gente tem até o contraturno, a gente tem ali até o coordenador da unidade é nosso, né? A gente faz até todo o planejamento de quais turmas a gente quer abrir, de quais matérias extracurriculares a gente quer abrir. Então tudo isso é uma pivotagem, né? A gente viu que faz sentido e foi adaptando com o mercado, entendeu? Então, sempre isso, você fazer uma ferramenta simples, fazer um teste controlado, deu certo, não deu certo, o que não deu certo, o que deu certo, pra gente adaptar, e aí a gente começa a investir mais se a ideia deu certo. Então, cara, é algo que eu já tô falando bastante, mas no Lean Startup eles falam isso bastante, de que se eu quero saber que um produto se a ideia vai ter sucesso, eu só vou saber se ela ter sucesso, se ela for testada. E bom,
Para a parte mais para o final, né, da Lean Startup seria aceleração, crescimento e adaptação. Quando você testou a sua ideia, testou os seus produtos e eles estão dando certo, com você fazendo as adaptações, agora é a parte de você acelerar, né, de você crescer sem perder a agilidade do mercado ao mesmo tempo. A grande sacada do Lean Startup, ele fala de você começar com projetos pequenos e ir acelerando ao longo do tempo. Então, por exemplo, vou dar o próprio exemplo da Ciclo novamente, que é uma startup bem mais madura. Cara, a gente começou com licenciamento, que eu acabei de explicar o que é, e eles queriam começar com esse modelo de premium. Eles não começaram fazendo premium já oferecendo para milhares de unidades de escolas. Eles pegaram as escolas com o melhor relacionamento que eles tinham e fizeram essa proposta. Algumas poucas escolas aceitaram, umas 2, 3, se não me engano foram 3. Então eles começaram esse modelo de premium em 3 escolas. Começando esse modelo em 3 escolas, eles viram que deram certo e aumentaram de 3 escolas para 5, de 5 para 8. Hoje, em 2025, são 24 unidades. Então, olha o aumento, né, que teve em apenas 3, 4 anos. Mas esse aumento foi um aumento extremamente gradual, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser bastante feita com cuidado. Mesmo quando você entende que teve um sucesso aquela ideia, ela precisa ser aumentada gradualmente. E, bom, também adaptar e inovar continuamente. Então, o livro ele fala bastante, o livro de Startup Enxuta ele fala bastante. Quando a empresa vai se tornando maior, é muito possível dela burocratizar e perder a sua flexibilidade, né? Fazer coisas menos arriscadas. E aí ele alerta bastante assim, cara, você tem que manter essa cultura sempre de adaptação. E essa adaptação é referido tanto de você adaptar internamente, né, para você suportar o crescimento. Então, se a sua empresa está dando certo, ela vai crescer e você precisa adaptar para o crescimento. Né? Você ter um crescimento sustentável para a empresa continuar se mantendo e continuar gerando sem menores problemas. Né? Então, se uma empresa está crescendo muito, ela não tem seus processos muito bem estruturados, ela pode dar muito problema na satisfação do cliente, por exemplo, porque os produtos não estão sendo feitos com a mesma qualidade de antes, por você ter mais produtos, você pode ter mais sobrecarga de funcionário, você pode, enfim, é normal você ter um turnover muito alto de funcionário, mas pode ser com que a gestão de conhecimento fique um pouco pior por conta de você ter um alto turnover, então tudo isso precisa ser medido com plano de ação. Mas também continuar adaptando o produto, né, estratégia externamente, conforme o mercado evolui. Então o mercado mesmo vai criando novas necessidades, vai tendo novas empresas e possivelmente novos concorrentes, e aí você vai ter que ter a sua expertise de continuar inovando. Porque acaba entrando numa ideia que é o seguinte: se você faz uma coisa que é muito fácil de ser feita, mesmo sendo inovadora, uma hora vai surgir um concorrente. Um concorrente que às vezes pode ter um preço menor, pode ter mais recursos, por exemplo. Um exemplo muito interessante é a Kodak. Kodak foi uma empresa de câmeras, né, que foi pioneira em câmeras físicas, né, câmeras mais analógicas, lá no começo ali do século XX, né, nos meados do século XX para o final do século XX. E a Kodak fez bastante sucesso nesse ramo, né, tanto é que no final do século XX ela era referência em câmeras. E aí quando surgiu as câmeras digitais, né, com as concorrentes como Sony, como Panasonic, enfim, a Kodak simplesmente decidiu não, vou continuar aqui com as minhas câmeras analógicas mesmo. E aí a Kodak faliu. A Kodak não soube se adaptar com o mercado atual e hoje ela não é uma empresa, eu acho que ela foi comprada por outra, mas enfim, não teve hoje ela não faz mais câmeras. E hoje ela também não é uma referência de mercado como ela era há 20 anos atrás, por exemplo. Então, isso mostra como você sempre tem que estar se adaptando, mesmo depois de estar, de ter um sucesso e ter uma referência no mercado. Não é à toa, por exemplo, que você tem agora esses bancos digitais, né? Então, por exemplo, você tem o Itaú, que é um banco privado físico muito conhecido, e quando surgiu o banco digital, ele foi um dos primeiros que tinha lá o banco, o IT, que depois virou o Itaú, e ele continua hoje, inclusive com ações crescendo até hoje, para você entender que
que ele soube, né, entender as tendências, mostrar que os bancos digitais estão crescendo, então eles foram para esse lado também. Então isso é você entender a tendência e você saber se adaptar ao longo do mercado, certo? E bom, por fim nós temos o capital de risco e estratégia de saída. Capital de risco, né, venture capital, é definido como investimento feito por empresas, né, pessoas ou fundos especializados em negócios emergentes de alto potencial de crescimento e retorno. Né? Ou seja, basicamente é uma empresa externa investindo, né, comprando ações da sua empresa ou só investindo sem ter ações efetivas, mas justamente focando em investimento para a sua startup funcionar. Dentro de um modelo mais tradicional, ele fala muito de você buscar bastante, foca muito no sentido, cara, de você ser uma empresa pequena, você sempre buscar capital externo. E a startup enxuta, ela foca muito em você primeiro fazer o teste se é viável, para depois você recorrer para o capital externo. Então é muito interessante essa análise de tudo isso é feito para você não precisar de um capital externo, porque o que acontece? Cara, beleza, sua ideia pode ser maravilhosa, que eu tô falando várias vezes. Sua ideia pode ser maravilhosa, mas na hora do mercado, o mercado pode não aderir. E aí você recebeu um financiamento externo, você teve compra de ação na bolsa, mas você não teve, enfim, um sucesso de mercado e por consequência sua empresa faliu. Agora, se você fez testes, se você adaptou, se você pivotou, você viu que aquela ideia deu certo, você colocou ela no mercado e ela está dando certo, aí você vai atrás do capital externo e aí você vai conseguir até possivelmente mais interesse, porque vai ser um investimento de muito menor risco e ao mesmo tempo vai ser um investimento que vai dar, que vai ser mais seguro, né? Você tá para você mesmo, né? Você tá vendo o sucesso do mercado, você tá vendo que tá fazendo sentido a estratégia que você traçou e por conta disso seu investimento não vai ser em vão, você não vai desperdiçar um capital externo, digamos assim, entendeu? Então é basicamente isso. Bom, e como conclusão, né, o que eu achei das duas leituras, eu gostei bastante dessas leituras, né, tanto do Lean Startup quanto do planejamento de negócios, mas eu gostei principalmente do Lean Startup por ser mais focado nessa ideia de adaptação, né? Então, o primeiro livro que eu li, ele foca muito mais em uma medida mais tradicional, em uma forma de você planejar bastante no começo para você aí colocar em prática. O Lean Startup não, ele foca muito mais em você testar, adaptar, né? Então, realmente, assim, pelas minhas experiências, né, faz muito mais sentido você crescer, né? Você planejar para crescer do que você planejar para ver se você vai crescer, certo? Então, adaptação, né? Você pivotar é a ideia principal de uma startup e por isso que hoje você tem tantas startups bem-sucedidas no mercado, porque elas souberam se adaptar ao longo das tendências, elas começaram às vezes com algo bem mais simples do que são hoje e elas cresceram porque elas souberam entender como o mercado está funcionando por fazer esses testes, né, mais simples primeiro. Então esse foi o podcast, né? Esse foi a minha abordagem sobre todo esse tema, que é muito interessante e essencial para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que querem criar startups, né? Ou até mesmo pessoas que querem entrar para o ramo de consultoria e fazer projetos com crescimento de empresas, com aceleração de startups, de empresas. Então é um tema bastante interessante e bastante útil para produção, para gestão como um todo. Então, espero que tenham gostado e esse foi o meu podcast.